Pessoal, nós encerramos na semana passada a, a série sobre o coração e vamos iniciar uma nova série a respeito do reino de Deus. E essa série a gente não sabe o tamanho dela, eu acho que não será muito longa, assim, não por falta de assunto, mas pelos desdobramentos de se viver o reino, acaba nos moldando, né, a seguir outros caminhos também. Mas meu coração está aquecido, né? E acho que a melhor forma da gente pregar e compartilhar das escrituras é com o coração aquecido. E isso tem sido especial. O reino de Deus, assim, como uma introdução, não entrando ainda na mensagem, mas o reino de Deus é a razão principal da vida e do ministério de Jesus. E eu não quero aqui tentar abordar numa perspectiva muito teológica, assim, academicamente falando. Eu quero tentar trazer para a perspectiva mais prática possível do que significa o reino e viver o reino de Deus. Infelizmente, esses assuntos, na maioria das vezes, têm sido guardados para os grandes teólogos, para os ambientes muito de educação cristã, e tem faltado para a comunidade em si, para a vida como igreja, né? E nós queremos fazer esse caminho inverso, essa ponte de ligação entre pessoas simples, porque o reino dos céus é destinado a essas pessoas também, essa ponte entre pessoas simples e uma experiência profunda com o rei e com o reino de Deus. Se você perceber, as parábolas de Jesus, os ensinos de Jesus, os seus exemplos, na própria essência da sua missão, o reino de Deus está lá como uma questão central. O objetivo primordial da pregação de Jesus era o reino de Deus. Acredito ser essa a obstinação de Jesus até os nossos dias. E dada a importância desse assunto, né, a igreja como um todo, ela tem falado muito pouco daquilo que é tão caro para Jesus, daquilo que é a missão principal, o assunto central da pessoa de Jesus. E reino de Deus é todo ambiente onde Deus reina. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é todo ambiente onde Deus reina. Onde quer que a vontade de Deus esteja sendo cumprida, aí se manifesta o reino. Caso contrário, né, o inferno é uma realidade onde muitas vontades se rivalizam ao mesmo tempo. Não tem um rei, uma intenção soberana. O inferno é aquele dos egoístas, dos cada um por si e ninguém por ninguém, né? O reino de Deus já é esse reino onde a vontade do rei é colocada em primeiro lugar. Antes da minha vontade, antes das minhas possibilidades, antes dos meus negócios, estão a vontade do rei, a intenção do rei e os negócios do rei. Nesse lugar que Deus cumpre o seu querer e o seu governo cresce a cada dia. Isso é o que nós entendemos de reino de Deus. Reino de Deus é todo ambiente onde Deus reina. É esse lugar onde a vontade dele, o governo dele, as características dele continuam avançando, mudando corações, transformando vidas, estabelecendo famílias, tocando instituições, seja elas econômicas, financeiras, religiosas, tocando nações, pessoas que nunca ouviram falar do Rei Jesus, elas começam a ter visões, sonhos, percepções, evangelistas chegam lá e começam a falar do Evangelho e elas se identificam com a mensagem universal de salvação. O próprio descorrer da história da humanidade, quando muitas vezes nos ápices
de calamidade, esse homem grita por socorro e muitos testemunham ouvir Deus os socorrendo. Isso é o reino e os seus sinais. É o reino e essa capacidade dele se fazer conhecido, que passa para muito além da capacidade que eu tenho pessoal, ou que você tem, ou que as nossas organizações têm. Quando a gente pensa em um rei, a gente pensa num reino, e esse reino tem toda uma construção, uma realidade de ser experimentado de diversas formas. O pré-requisito para fazermos parte desse reino é a completa submissão ao rei. E para isso não há atalhos, irmãos. Nós somos chamados a guardar esse reino que nasceu dentro de nós como o bem mais precioso da nossa vida. Lembra lá da parábola, lá em Mateus 13, 44, quando diz que o reino é semelhante a um homem que achou um tesouro escondido no campo, e então ele tampa o tesouro por um tempo, vai e vende todas as suas propriedades, volta e oferece comprar aquele terreno por uma quantia muito além do que ele vale. E por que esse homem louco faz isso? É louco entre aspas. Porque não há nada mais valioso do que o reino de Deus, né? O que deve vir antes, inclusive, de qualquer outra coisa da nossa vida. Mateus 6:33 diz sobre buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas, ou seja, tem uma perspectiva de ordem, né? E eu vou entrar nisso daqui a pouquinho, mas o reino deve vir antes de qualquer outra coisa da nossa vida. Se você quer estabelecer uma família, você deve pensar como princípio principal não a sua vontade de ser um com aquela pessoa, não a beleza física dela, não o sexo, não o que vocês podem ter em dinheiro junto, mas se essa família tem a ver com o estabelecimento do reino de Deus. Se você quer abrir uma empresa, antes de você pensar no retorno financeiro dessa empresa, você precisa pensar e perguntar se ela nasce para a glória de Deus, para manifestar o reino de Deus. Seja em valores, em princípios de arte, em princípios de justiça, em preço justo, em tratamento aos seus clientes e por aí vai. O reino vem antes de tudo. E o reino é também a resposta total de Deus à necessidade total do homem. A única coisa que pode saciar a fome humana no que diz respeito à vivência, à humanidade, à realidade de se sentir vivo, é o reino de Deus. Alguém me contava antes de eu aceitar Jesus como meu Salvador e falava assim para mim: olha, quando você aceitar Jesus, todos os seus problemas vão estar resolvidos. Você vai sentir uma plenitude, sabe? Uma coisa completa dentro de você. E assim, não vai ter mais aquela fome da vida, você não vai ter mais tanto desejo de pecar. E até certo modo, até certo grau, isso é uma verdade. Quando Jesus nos salva, ele espanta muito dos demônios que nos assolam. Porém, eu percebo, e parafraseando C.S. Lewis, que depois que eu conheci ou experimentei esse Jesus Salvador, que sinaliza sobre uma vida no reino de Deus, existem ansiedades e expectativas no meu coração que coisa alguma nesse mundo consegue saciar. Ou seja, essa fome de eternidade, ela não diminui. Ela simplesmente é apontada para o lugar correto, que é a plenitude do reino de Deus. O reino de Deus é a resposta total de Deus
à necessidade total do homem. Somente o reino de Deus é capaz de nos saciar por completo. Somente a vida da igreja, que é o instrumento pelo qual Jesus escolheu para sinalizar essas características do reino de Deus, somente a igreja pode ser a igreja também eu digo com I maiúsculo, né? A comunidade de fé, a comunidade dos salvos em Jesus, somente a igreja é esse arquétipo, esse modelo, essa maquete de realidades do reino de Deus que saciam a necessidade integral desse homem perdido e desse homem salvo. Quando eu digo que o reino é a resposta total de Deus à necessidade total do homem, eu estou dizendo que o reino é a resposta para o não salvo, com as suas fomes, é a libertação dos seus demônios, desse homem que não conheceu Cristo, mas também esse ponto de chegada, esse lugar de origem e de destino desse homem salvo. E não há nada, nenhum outro organismo, instituição, casamento, pessoa capaz de saciar a fome de eternidade de alguém que foi salvo por Cristo e que está ansiando pelo reino de Deus. Não há droga nenhuma, não há sexo nenhum, não há mulher nenhuma, não há dinheiro nenhum, não há instituição nenhuma capaz de saciar a fome de um homem que quer ver o reino de Deus sendo manifesto. A igreja, como eu falei, é essa comunidade que revela os aspectos desse Cristo para esses novos cidadãos do reino. O que seria isso? Pessoas que têm esse desejo pela eternidade no seu coração e não sabem por quê, não se encaixam com tanta facilidade nos negócios dessa terra. Elas não são tão ludibriadas pelas paixões deste mundo, porque ela já conheceu uma paixão muito mais profunda. E eu continuo, sim, depois de mais de 20 anos de convertido, com fomes, com necessidades que coisa alguma nessa terra pode conseguir alimentar. E isso é a dádiva do reino de Deus que tocou o nosso coração. O reino de Deus também ele é bem completo, complexo, completo e abrangente. Ele não se restringe apenas à vida devocional, a disciplinas espirituais, à vida monástica, né? À separação do assunto religioso, religião, espiritualidade, da vida comum. Comprar, vender, cuidar dos filhos, trocar fralda, ter amigos, ter considerados, ter afeições, comprar, vender, trabalhar com diversas áreas. O reino, ele não se limita apenas à vivência do que nós vivemos aqui no domingo. Né? Não tem a ver com o culto, não tem a ver com o clero, né, o presbitério, não tem a ver com o domingo e não tem a ver com o templo. Nós somos chamados para viver o reino em todas as esferas da sociedade. O que seria isso? Se de fato esse rei achou lugar no nosso coração, o único lugar que ele aceita é o trono, né? O lugar de reinado. E se ele está no governo, se ele é o rei, significa que todas as áreas que fluem a partir das nossas vidas, elas fluem mediante a influência desse reinado. E esses valores que escorrem do rei devem tocar todas as áreas da sociedade, sinalizando que existe um reinado proposto. Esse reinado, inclusive, é para todo sempre, mas ele pode já ser experimentado hoje. Nós somos chamados para viver o reino
e sinalizar esse conjunto de leis, princípios e valores do reino de Deus em todas as áreas da sociedade. É claro que temos dificuldades para isso, porque existe o pecado do homem, né? O homem pecou, então o homem precisa de salvação, mas existe também o pecado estrutural. As instituições humanas também são instituições com marcas profundas da queda, e essas instituições elas são carregadas, esses governos, a ideia de, de sociedade, ele é profundamente afetado por por um pecado estrutural, ou seja, esse homem caído dentro dessas instituições não é apenas um homem caído. Quando ele se une com vários homens caídos, nasce também um pecado estrutural, ou seja, existe o pecado humano e o pecado estrutural. Então são duas realidades que são desafiadoras para se manifestar o reino. Quando a gente fala em manifestar o reino, mais uma vez, mostrar as virtudes do rei e do seu reinado na vida humana ou nas instituições onde a humanidade está. Esses são os nossos pontos dificultadores, né, de se viver o reino. A sensação que eu tenho, irmãos, é que a gente faz parte de uma geração que queima por algo, que se movimenta por algo, que faz parte de algo muito maior e que, na maioria das vezes, nós não temos nem ideia do que de fato é. A gente, muitas vezes, acha que esses pensamentos e essas motivações de se manifestar o reino parte da nossa mente humana apenas. Parte de uma pessoalidade. É difícil para nós perceber essa intencionalidade do rei que está sobre nós, do conjunto do seu reinado sobre nós e da influência que ele nos propõe para a nossa sociedade onde nós vivemos. Uma tentativa da gente discernir sobre essa realidade é analisando a nossa posição em relação a esse Cristo, a nossa posição em relação a esse rei e a sua missão, o seu reinado. O que nós chamamos de estabelecimento do reino nada mais é que essa pessoa que conhece uma característica, né, uma virtude desse rei e compartilha, seja com uma pessoa ou com uma estrutura, essa virtude, apontando ela para o reinado de Cristo. Isso é o que nós chamamos da missão de Cristo. Cristo não veio apenas resgatar e salvar pessoas. Cristo veio estabelecer o reino de Deus na terra. Cristo não está apenas salvando pessoas. Deus está, através de Jesus, estabelecendo seu reino milenar, mas que já é hoje, e estendendo esse reinado a todos os que desejam e que se submetem ao seu governo. Gênesis 3 fala um pouco da nossa posição, da posição que tínhamos de origem e da posição que nós perdemos quando nós caímos. Vamos abrir lá, Gênesis 3, a partir do versículo 9. Estão conseguindo me ouvir? Alguém dá um retorno aí pra gente? Tá tudo bem? Beleza. Deixa eu achar aqui.
Aí, Gênesis 3, a partir do versículo 9, diz assim: Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: Onde você está? E ele respondeu: Ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, e por isso me escondi. E Deus perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual lhe proibi comer? Disse o homem: Foi a mulher que me destes por companheira, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: Que foi que você fez? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Três perguntas chaves a gente pode utilizar para entender a respeito dessa posição de origem que era no jardim. Deus nos fez para habitar com ele no jardim. E o que seria esse jardim? Seria esse lugar de reinado total de Deus em relacionamento com esse ser humano criado, né? Então existia uma realidade de reino. Essa realidade, ela tinha, não era uma realidade forçada, então não era um amor que não pudesse ser desfeito. E isso é a prova de um verdadeiro amor. Só é amor verdadeiro aquele que tem condição de não amar. E esse homem com condições, né, com livre-arbítrio, de escolher não amar, e amar aqui tem a ver com obediência, ele escolhe desobedecer e cai, né? Ele sai dessa posição original de relacionamento total, de transparência total, de vida total no jardim, no reino, e perde essa capacidade de entender o plano, de estar inteiro no plano. Eu tenho dito isso já algumas vezes, que o contrário de amor não é ódio, mas é medo, né? Porque o medo ele é limitador. E aqui você percebe que a atitude desse homem que se esconde, e o ato de se esconder tem a ver com esse medo, que não existia antes quando eles se relacionavam sem nenhuma vergonha, né? Foi o próprio pai que o criou. Então, contrário de amor é medo. E toda vez que nós sentimos medo, esse medo do reinado de Deus, desculpa, tem a ver com essa nossa não capacidade de perceber o quanto ele nos ama. E é lindo ver que mesmo esse homem caindo, o Senhor vai até ele. Esse amor obstinado de ir nos buscar onde a gente estava. Seja numa cama de motel, seja numa mesa debruçada em cima de cocaína, seja numa mesa de jogo, seja numa vida de ateísmo, seja numa vida de rebelião contra Deus, o amor dele continua obstinado pela sua humanidade, pela humanidade que ele mesmo criou. E ele vai atrás desse homem, né? E diz, versículo 10, que esse homem ouviu os passos dele no jardim e se escondeu de medo. E eu tenho dito que talvez a pergunta mais drástica da nossa humanidade, da nossa sociedade, inclusive até hoje, é essa pergunta onde você está? Porque não se trata de uma posição geográfica. Deus sabia onde esse homem estava geograficamente, mas ele estava falando ou apontando para ele perceber essa queda da posição original, essa posição espiritual de relação espiritual, esse sair fora da marca que esse homem cometeu a partir da sua atitude.
Nós temos visto isso de diversas formas na sociedade, homens que não são homens, mulheres que não são mulheres, pais que não são pais, mães que não são mães, filhos que não respeitam seus pais, igrejas que não são igrejas, e por aí vai. Houve uma total queda da posição original desse homem. E o versículo 11, ele fala: quem fez você saber, né, saber dessas coisas? Esse homem também cai da sua posição mental. O saber deste homem foi afetado. Por isso que o conhecimento, pelo próprio conhecimento, distante de uma experiência de eternidade, pode ser apenas uma informação. E nunca será uma sabedoria. A sabedoria tem a ver com esse conhecimento que aponta para a eternidade. Por isso a nossa oração muito não por conhecimento, mas por um coração sábio. A capacidade de conhecer algo, mas de viver aquilo de forma que aponte para o reino de Deus. E esse homem, ele cai mentalmente, psicologicamente, o raciocínio, a capacidade dele de medir as consequências, né, cai. E o versículo 13, quem fez você saber essas coisas? A quem você deu ouvidos? Tecla SAP, por que você suspeitou de mim, ó homem? E muitas vezes nós não assumimos isso, mas nós colocamos Deus sob suspeita. Tem uma série, e eu não sou muito de assistir série no Netflix, mas tem uma série que eu gosto muito, chama Blind Spot, né? Ponto Cego. Está na 4ª temporada. E é uma série muito inteligente, de tramas, que força a nossa mente a fazer conexões, mas um ponto que ela tem muito relevante é que ela coloca sob suspeita todos os personagens. E é isso que o homem caído faz. Ele coloca Deus sob suspeita. Você pode até discordar de mim, dizendo que não, tudo que eu faço pensando em Deus em primeiro lugar. Que bom, que bom. Mas, em geral, nós não assumimos que toda vez que nós pecamos é porque nós colocamos Deus sob suspeita e quando julgamos a nossa vontade e a vontade dele, a gente escolheu pela nossa. Ninguém peca por tropeço numa grande rocha, né? A gente peca por esses pequenos acessos à nossa própria vontade. E esse homem aqui pecou pelo acesso à sua própria vontade. A intenção dele ser igual a Deus, conhecer Deus, conhecer o bem e o mal a partir da sua própria instrução, não da instrução de Deus. Onde você está determina o que você pensa. E o que você pensa determina muito do que você faz. Vou repetir. Onde você está determina muito o que você pensa. A partir do ponto que você está olhando, isso faz com que a sua mente construa os pensamentos a respeito do que você está pensando, de onde você está. E esse lugar, e essa forma de pensar, normalmente resulta na sua forma de agir. O lugar onde estamos é o resultado do que estamos fazendo com o que estamos ouvindo. Alguém já me perguntou assim, Deus é difícil de ser conhecido? E eu disse sim e não. Eu acho que ele pode se tornar difícil quando o nosso eu tem um tamanho maior do que a disponibilidade em conhecê-lo. Quando a gente já é o nosso próprio Deus, ou quando já ocupamos esse lugar de querer fazer as coisas apenas da nossa vontade.
aí sim esse Deus se torna um pouco mais difícil de ser conhecido. Os maiores intelectuais que eu respeito, mas que não estão religados com uma realidade de reino de Deus, na maioria das vezes, são pessoas que são seus próprios deuses. São as pessoas que querem continuar adorando a si mesmo e não aceitam com facilidade a fraqueza e a dependência de um ser maior. Então esse é o nosso homem caído, é eu e você, e nós perdemos esse lugar do reino, da intenção principal do reino de Deus, que era proposto para nós na criação do mundo. Recapitulando, rei, reinado, jardim, reino, homem nesse lugar, criação de Deus para viver em relação com ele, queda, esse homem cai e agora precisa, entre aspas, Deus vai reconectar, vai estabelecer um plano, um projeto para colocar esse homem de volta a caminho do reino de Deus. E aí nós vamos para Mateus capítulo 6. Mateus 6, 33 é o texto que eu já citei aqui. Todo reino, meus irmãos, ele tem uma ordem. Todo reino. Se você for lá no Reino Unido, existe um conjunto de ordem que eles seguem. E o reino de Deus, ele tem uma ordem. Mateus 6, 33 é uma ordem. O que é uma ordem? Ordem é esse conjunto de leis, princípios que regem o governo, a forma de se governar. O reino, Mateus 6, 33, diz o seguinte: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Então, ele usa duas palavras. Reino, tem a ver com esse conjunto, essa ordem, esse conjunto de leis, princípios, e justiça. Justiça tem a ver com essa realidade onde as coisas estão nos seus devidos lugares e funcionam mediante os seus devidos propósitos. Justiça é cada coisa no seu devido lugar, cada pessoa no seu devido lugar, e essa realidade onde tudo coopera, né, para algo maior. E o que é esse algo maior? Essa ordem do reinado de Cristo. Então, buscar o reino de Deus e a sua justiça é buscar esse conjunto de leis e princípios e buscar as coisas nos seus devidos lugares. Estar onde Deus te chamou para estar. Ser quem Deus te chamou para ser. Fazer o que Deus te chamou para fazer. Essa ordem, né, vai nos trazer para essa posição de novo, esse lugar que nós perdemos na queda, mas que através de Cristo nós podemos voltar em Cristo e assumir essa nova posição em Cristo, né? E essa nova posição vai solicitar de nós esse conjunto de pensamentos. É o que nós chamamos de mentalidade do reino de Deus. A ordem é a posição, né? A ordem é a justiça, associada a uma mentalidade, que é esse conjunto de pensamentos. Que o resultado dessas duas coisas vai ser nosso comportamento alterado, nossas ações de justiça, nossa forma de comunicar que de fato estamos sob o governo de um rei. Então, ordem, posição, mentalidade, conjunto de pensamentos e o comportamento, que são as nossas ações do dia a dia. Isso é o que nós chamamos de a ordem do reino de Deus. Nós assumimos uma posição, essa posição nos traz um conjunto de pensamentos, e esse conjunto de pensamentos associado a essa posição nos traz um comportamento que abençoa toda a sociedade. Isso é o reino de Deus. Porém, isso não seria possível sem um agente de ordem, alguém que colocasse a bagaça em ordem, que colocasse o barco no caminho certo, né? Que fosse um farol que apontasse o caminho para a gente se conectar de novo com o jardim. Todo reino, então, primeiro, tem uma ordem, Mateus 6,33, e agora,
todo reino tem um agente de ordem. Abre lá em Gênesis 1 de novo. Gênesis 1. Gênesis 1, 3. Disse Deus, haja luz e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou as luzes, a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite. Versículo 6. Depois disso, Deus haja entre as águas um firmamento. E por aí vai. O que nós podemos perceber é que aqui em Gênesis capítulo 1, Cristo é essa palavra criativa de Deus que movimenta todas as coisas e faz com que as coisas sejam o que de fato Deus intencionou que elas sejam. Cristo é essa palavra criativa de Deus. Lá em João capítulo 1, vai concordar com Gênesis 1, dizendo o seguinte, João 1, a partir do versículo 1. No princípio era aquele que é a palavra, Cristo. O haja era Cristo. Então, no princípio era aquele que era a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Lembra do que eu falei sobre posição, estar, ordem? Perceba, nós precisávamos de um agente de ordem que nos devolvesse a posição original das coisas. E a posição original das coisas era essa posição com Deus. Uma pessoa, Cristo, o Filho de Deus, o Deus encarnado, nos devolve, ou pode nos devolver essa posição, porque é exatamente de lá que ele vem e é exatamente lá que ele continua. Olha o versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Cristo, a palavra criativa de Deus, criou todas as coisas e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava, olha a posição de novo, estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não pode derrotar. O que ele está dizendo? O verbo, a ação de Deus, ou seja, o meio pelo qual Deus se movimentou na terra já era Cristo. Lá em Gênesis 1, Cristo estava lá, fazendo tudo ser o que veio a ser. Sem ele não haveria possibilidade de ser coisa alguma. Né? E ele pode ser esse ser, esse agente, que nos devolve à posição original, porque ele ainda continua perfeitamente conectado ao Pai. João 5,19, eu só faço o que eu vejo o meu Pai fazer. Tudo que eu vim fazer é fazer conhecida a missão do meu Pai. Lembra quando eu disse de posição, ordem e mentalidade, conjunto de pensamentos? O conjunto de pensamento de Jesus é esse filho devidamente conectado ao Pai e 100% obediente à missão do Pai. Então, Cristo é esse detentor de uma nova mentalidade. E que mentalidade é essa? Esse conjunto de comportamento, de ações que manifestam o reinado de Cristo. Manifestam o que de fato é o ser reino de Deus na terra. Né? Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe seria feito. Tudo que há tudo que há de ser percebido sobre Jesus, seja isso na criação, em tudo que ele fez, inclusive na nossa vida, foi do propósito e do plano original de Deus que Jesus fosse o agente, que Jesus fosse esse verbo criativo que movimentasse, criasse, manifestasse quem esse Deus é. Por isso, Jesus é 100% Deus. Ele é essa realidade
personificada do Deus, desde Gênesis capítulo 1. Então, Jesus aqui em João, ele vem como esse agente do reino para nos trazer uma nova ordem e gerar uma nova mentalidade que resulte num novo comportamento, que é as ações do reino de Deus. Homens, mulheres, jovens, crianças, que vivem com os pés na terra, mas com uma mentalidade, um coração, uma obstinação que tem a ver com o céu, tem a ver com o jardim, tem a ver com querer estar com o Pai de novo. E isso é maravilhoso. Então, a primeira coisa que eu disse foi que o reino tem uma ordem, e a ordem tem a ver com essa posição, né, que nos traz um conjunto de pensamentos e que resulta numa ação do reino. E todo reino tem um agente de ordem. Quem que traz essa ordem? É Jesus. Jesus traz a ordem desde Gênesis 1. Ele trouxe ordem ao caos, e em João capítulo 1, ele é a encarnação do agente de ordem para nos devolver essa posição. Terceira coisa que eu quero dizer sobre o reino é que todo reino precisa de um movimento unificado. O que seria isso? Nós, pessoal, representamos o que nós chamamos de um cumprimento profético. O que tem a ver com profético? Profético nada mais é de algo que já foi dito. Quando eu digo que nós somos o cumprimento profético, é que se Cristo ainda não voltou na nossa era, no ano de 2020 que estamos vivendo, há um propósito redentivo a ser manifesto no tempo que estamos vivendo hoje. E esse propósito redentivo está conectado com palavras que foram liberadas desde antes da fundação do mundo, sobre esse ser que seria criado para a relação total com Deus. Deus, antes de dizer haja luz, ele disse haja cruz. Ele já sabia que nós, obstinadamente pecaminosos, iríamos nos afastar. Ele teria que enviar o agente de ordem. Esse agente ia nos propor uma redenção como cidadãos do reino, para essa vida ressignificada ser manifesta novamente ao mundo, a fim de que o maior número de pessoas se reconectasse com essa vida do jardim de novo. Né? Então, nós, como geração, representamos um cumprimento profético. Eu nem vou entrar muito nos detalhes de apontamentos escatológicos, ou seja, nunca, como nunca antes, tantas palavras que foram liberadas a respeito do fim dos tempos se cumpriram como nos nossos dias. Eu nem vou entrar nesse detalhe. Eu quero me ater especificamente no ponto que, se você está vivo, se você ainda respira, e um exercício, respira aí, dá uma respirada. Se você ainda respira, existe um cumprimento profético, um cumprimento geracional a ser manifesto sobre nós, ou através de nós, para a nossa sociedade nos nossos dias. E por que eu estou falando isso? Nos momentos mais difíceis que a Igreja de Cristo viveu, aquilo que as uniu para elas não perderem o foco foi elas lembrarem que estavam debaixo de uma palavra profética. Mais uma vez, palavra profética, apontamento que já foi feito antes e que acha acolhimento nos nossos dias. Nós representamos esse cumprimento profético para a nossa sociedade hoje, e isso deve incentivar eu e você a um movimento unificado em favor do reino de Deus. O que deve nos unir é saber que existe uma proposta de vivermos o reino de Deus como uma só família, como um só povo. Povos de toda raça, tribo, língua e nação, vivendo como um só povo. Por isso que, quando você ouve falar de racismo, é de uma pobreza
a respeito do reino de Deus, tamanha, que essas pessoas ainda não experimentaram, não tiveram a dimensão do que é proposto no fim. O que é proposto para nós vivermos no fim é como um só povo, raça, tribo, língua e nação, como um só povo. Se nós já fomos feridos internamente com a proposta e com o propósito do reino de Deus, que vem amanhã, como que nós podemos manifestar racismo hoje? A resposta é óbvia. Não foram pessoas renascidas. Não foram pessoas que de alguma forma, se conectaram com o reino de Deus. São pessoas que não podem viver com uma mesma mente, de comum acordo, com uma mesma paixão, todos no mesmo sentido. Isso foi o que a igreja viveu, por exemplo, em Atos capítulo 1, versículo 12 ao 14, diz que eles perseveravam unânimes, mesmo em meio à perseguição dos pais da igreja, mesmo em meio à perseguição dos apóstolos. Pedro está morrendo na cruz de cabeça para baixo, Tiago está sendo lançado de alto do templo, de joelhos, e ainda assim não morre, então ele tem que ser decapitado. E esses irmãos estão se unindo com uma mesma paixão e orando a favor do cumprimento do propósito de Deus para aqueles dias, que era o nascimento da igreja. E o que a igreja teria como papel? A igreja seria a plataforma principal de manifestação desse reinado de Cristo. Se na igreja de Jesus, como esses dias eu vi um videozinho lá dos pastores conversando, o marido e a mulher, e partindo de pressupostos extremamente racistas. Se ainda dentro da igreja existe conceitos racistas, que existe uma agenda de preto e branco, de escravo e de senhor, de eu mando e você obedece, é a completa testificação que essas pessoas não nasceram de novo. Só é possível um movimento unificado em prol do reino de Deus aqueles que entendem que estão unidos por um propósito muito maior, unidos por um cumprimento muito maior. Joel capítulo 2, versículo 28 ao 32, diz que um dia desceriam línguas como de fogo, e pessoas seriam batizadas e falariam em outros idiomas sem terem aprendido. Seriam batizadas pelo Espírito Santo. Lá em Atos 2, a partir do versículo 14, quando esse evento começa a acontecer, sabe o que esses homens têm para se agarrar e continuar unidos? Se lembrarem da profecia de Joel, capítulo 2, lendo novamente de novo, falar, isso aqui, eles não estão embriagados. Lembra? Sobre nós há uma profecia. Joel profetizou em capítulo 2, versículo 28, que esse dia ia chegar. Irmãos, nós precisamos continuar unidos. Mesmo que pessoas estejam morrendo, existe algo maior que nos une. Isso é o reino de Deus, a vontade de Deus sobre nós. E então, eles conseguiram continuar avançando como uma só igreja. Em Atos capítulo 15, há aquele evento quando judeus e gentios estavam pensando em se separar, como nós pensamos em nos separar quando discordamos de algo ou de alguém. E sabe que os mantiveram unidos? Lembrar da profecia de Amós 9:11. Atos capítulo 15 tem o registro lá. Olha, nós não podemos nos separar, nós não podemos ter uma reunião somente para judeus e outra reunião para gentios, porque o tabernáculo de Davi, Amós, o profeta Amós, profetizou a respeito da restauração do tabernáculo de Davi. E o tabernáculo de Davi tinha a ver com esse lugar de culto onde todo o povo de raça, tribo, língua e nação, conseguiam se conectarem ao rei, ao eterno, ao imortal, ao invisível, ao sobrenatural.
e dar a Ele o nosso louvor. Entender, irmãos, que estamos debaixo de uma palavra, isso deve nos unir. É muito assustador pessoas que falam sobre o reino de Deus, que anseiam viver juntos eternamente, vivem se degladiando, se matando, hoje, esquecendo da promessa de como viverão amanhã, se de fato viverão amanhã, essa promessa. Sabe o que Jesus disse a respeito da característica de que esse reino seria visto? João 17, a partir do versículo 20, diz que quando nós fôssemos um, quando houvesse uma unidade espiritual manifesta na vida da igreja, o reino de Deus seria sinalizado. Então, o que deve nos unir? O que deve nos unir não é se você me acha legal, se você vai com a minha cara, se eu vou com sua cara, se você usa vermelho, eu uso roxo. O que deve nos unir é o reconhecimento que há um propósito muito maior do que eu e do que você para se cumprir. E mesmo com as nossas diferenças, quando nós abaixamos elas e colocamos o reinado de Cristo sobre nós, nós podemos sinalizar a vida do reino de Deus através da igreja de Cristo na terra. Isso é aquilo que deve nos unir. Efésios, capítulo 4, fala o seguinte, Efésios 4, 1. Oração madura de Paulo, né? Efésios 4, 1. Como prisioneiro no Senhor, olha isso. Rogo que vivam de maneira digna da vocação que receberam, sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Faça todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. É lindo ver ele incentivando a unidade, né? A responsabilidade coletiva. É muito difícil você manter uma unidade num ambiente que nasce de forma estrutural como uma pirâmide, né? Quem manda, manda e quem tem juízo obedece. Em geral, esses ambientes onde as estruturas de governos humanos são muito rígidas, aqueles que começam a crescer em serviço olham para essa organização como uma escada, um trampolim. E mesmo que seja necessário pisar em pessoas, elas querem chegar no topo, porque no topo da pirâmide tem benefícios. O que ele está dizendo aqui não tem nada a ver com a possibilidade desse bom líder, né, desse homem que chega no topo, de ser legalzinho com todo mundo, de beijar todo mundo, de amar todo mundo, de carregar água na peneira para todo mundo, de fazer com que todo mundo seja da igreja dele, porque ele é um cara gente boa, ela é uma mulher de fé, ela é a líder do círculo de oração. Não é isso. Não tem a ver com a unidade por causa de uma pessoa humana. Tem a ver com uma unidade pelo propósito eterno de Deus chamado reino. E por mais que haja dificuldade, a marca desses cristãos é o esforço para conservar a unidade do Espírito com E maiúsculo, o Espírito Santo. Por quê? Porque nós temos uma só esperança que fomos chamados, o reino de Deus. Unidade no grego é enotes, que tem a ver com a unanimidade. Unidade é diferente de uniformidade. Muitos ambientes que querem promover unidade, na verdade, eles querem promover uniformidade. Ele não quer que ninguém pense diferente. Ele quer que todo dia, aquele dia, todo mundo vista branco. Ele quer que todo dia, outro dia, eles pensem assim, ou eles façam isso. Muitas vezes isso é limitador,
porque a multiforme sabedoria de Deus se manifesta pela pluralidade de dons. E a unidade é o desafio de unir o diferente, não de uniformizar o diferente. Nós queremos ser uma igreja que manifesta os valores de Deus pela união dos diferentes, não pelo formato, pela formatação de todos como exatamente a mesma pessoa. Às vezes você vê as pessoas falando igual, repetindo as mesmas frases, os mesmos sermões, os mesmos trejeitos, e isso é um mau indício de uniformidade, né? Unidade não é uniformidade. Todo reino só avança através de um movimento unificado. Somente através do movimento unificado, de lembrar que estamos debaixo de uma profecia, que nós devemos entender que há algo muito maior que nos une como igreja. Avançando, todo reino tem uma missão. Lucas capítulo 1. Tem alguém aí? Todo mundo está dormindo. Lucas 1. Lucas 1, 16. Papai! 16 diz assim, olha, missão dos evangelhos, né? Lucas 1, 16. Fará retornar muito dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Olha que interessante. Voltar os desobedientes à sabedoria do justo. O que é justo? Pessoas posicionadas, pessoas encaixadas com a missão de Deus. Pessoas que se posicionam tem a ver com aqueles que pensam e agem conforme os pensamentos de Deus. Isso é a profecia que estava sobre João Batista, e o cerne da missão de João Batista é preparar um povo. Que povo é esse? Um povo com uma nova mentalidade de expressar o reino de Deus. Até antes dos evangelhos, antes de Jesus, esse caminho de volta ao reino estava obstruído, porque nós caímos. Mas Deus levanta João Batista para anunciar a vinda do Messias, e o Messias, esse ponto que nos conectaria de novo com o jardim. Deus levantou, então, João Batista no espírito de Elias, ou seja, no espírito profético, para preparar a primeira vinda de Cristo. João Batista está pregando, né? E ele vê Jesus vindo e fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, João Batista, o objetivo ministerial dele era apontar para aquele que era o Messias. O próprio Jesus, em Lucas 9,58, diz que as raposas tinham seus covis, as aves do céu, ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que Jesus está querendo dizer a respeito dessa palavra profética aqui de Lucas 9? Que era necessário que se levantasse um segundo João Batista para preparar o caminho para que ele viesse novamente. Jesus já veio, João Batista já pregou, Jesus já teve a primeira vinda e manifestou o reino. Ó, é por aqui, o jeito é esse. Agora é necessário que se levante um outro João Batista e que anuncia que ele está voltando. Esse rei que um dia veio, voltará e nos levará para esse reino que será total. Romanos 12, vamos rapidinho aí, bastante Bíblia hoje. Romanos 12, 4 e 5. Rapidinho. Romanos 12, 4 e 5. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, a esses membros não exercem todos a mesma função. Assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, 12.
Fala o seguinte: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, que é judeu, grego, escravo, livre, e todos nós foi dado a beber de um único Espírito. Versículo 27, do mesmo 1 Coríntios 12. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Efésios 5, 29. Efésios 5, 29. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Versículo 30. Pois somos membros do seu corpo. Colossenses 1, 18. Colossenses 1, 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Se você está me ouvindo e está prestando atenção, eu vou ler de novo o que Jesus mesmo falou quando estava vivo, antes dele morrer. Lucas 9, 58. As raposas têm covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Nós sabemos que Cristo, ele é o cabeça. E o que ele estava dizendo? Até aquele momento, antes da morte e ressurreição dele, antes do envio do Espírito Santo, ele não tinha o corpo para conectar esse cabeça. Jesus não podia ser o cabeça do seu corpo. Mas agora, em todos esses textos que nós estamos lendo, está dizendo que Jesus agora tem um corpo, a qual ele pode ser o cabeça e determinar o caminho, né? A cabeça é aquele que traz a instrução para que esse corpo se movimente. Então, Cristo, o cabeça, agora tem onde reclinar essa cabeça e, por meio do seu corpo, sinalizar o caminho de volta para casa, o caminho de volta ao reino eterno de Deus, o caminho de volta ao jardim. Quem é esse corpo? A igreja. Quem é o segundo João Batista? Não é mais um homem, um profeta. Guarde bem o que eu estou dizendo. Se aparecer qualquer homem, carne e osso, dizendo que sabe o dia, a hora, ou que sabe o como é ir para o reino de Deus, pela informação pessoal dele, está amaldiçoado. É mentira. Porque Jesus fez todo esse caminho para levantar um segundo João Batista. Quem é o segundo João Batista? O seu corpo, a igreja. Não mais um homem, um profeta, mas uma geração de pessoas que começam a ouvir uma mensagem, mudar a forma de pensar, mudar a sua posição, assumir esse lugar e ter ações que tem a ver com o reinado de Cristo sobre a terra. É uma geração profética. É uma geração que escuta o rei e faz aquilo que o rei está fazendo. Então, nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o segundo João Batista, que veio preparar o caminho para que ele volte. Nós estamos no tempo exato de ser uma geração de João Batista. Uma geração que prega arrependimento, salvação, mas que prega principalmente os valores do reino de Deus, e as pessoas se conectam com essa realidade. Para fechar, todo reino, então eu já disse hoje, todo reino tem um agente, tem uma ordem, todo reino tem um agente de ordem, todo reino precisa de um movimento unificado e todo reino tem uma missão. Essa missão é o quê? Preparar um povo preparado que anuncia os valores do reino. Para fechar, todo reino tem uma mensagem. Lucas 1, 80.
Eu postei esses dias, irmãos, que Deus está me conduzindo assim meu coração para escrever um pouco mais nesse tempo. E eu estou fazendo um comentário pessoal dos 4 evangelhos. E está sendo muito gostoso, muito prazeroso. E eu parei aqui em Lucas 1:80 e fiquei meditando muito sobre Lucas 1:80, que fala o seguinte: o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Deserto é um lugar de entender a mensagem do reino e nos apoderar, como foi com João Batista. Lucas 1:80 está contando sobre a história desse homem, João Batista, que ficou lá o tempo necessário para entender quem ele era e o que ele tinha que fazer. Jesus também passou pela pedagogia do deserto. Ele ouve a voz do Pai, né? Uma voz do alto diz: este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. E depois que ele ouve isso, ele vai para onde? Mateus capítulo 4, o deserto. O deserto é esse lugar de ouvir a mensagem. Até escrevi ontem lá no Face, um chamado normalmente nasce de um incômodo, não de uma oportunidade. O problema é que as pessoas querem muito as oportunidades, mas não querem o deserto. Se elas fossem para o deserto, elas teriam uma voz, como João Batista teve uma voz. O problema é que elas querem ficar no lugar de oportunidade e aí elas não conseguem ter uma voz e vão ser uma cópia. E aí vão fazer o que o outro está fazendo, vão falar o que o outro está falando. Foi nesse cenário pós-deserto que Jesus falou da oração do Pai Nosso. Venha o teu reino. Olha aí, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. A oração do reino. Esta é a oração para os interessados em saber o que Deus está fazendo na terra e não funcionar com seus planos individuais. Chega para uma pessoa e fala assim: qual que é o seu ministério? Se ela começar a responder, você já pode falar: ó, para parar. Deus não te chamou para ter ministério, Deus te chamou para cooperar com o ministério dele. Eu não tenho ministério, quem tem é ele. Eu não tenho um povo, quem tem um povo é Deus. Eu coopero com o propósito de Deus em arrebanhar e pastorear o povo dele. Que máximo que nós somos são cooperadores de Deus. Uma lavoura frutífera de Deus que cuida, né? Então, o deserto pode apontar para esse lugar onde todas as vozes se calam e a gente escuta a voz que nos provoca a ser diferente, a fazer o que tem que ser feito. E a quarentena, já 40 dias, né? Eu escrevi esses dias sobre isso também, que o 40, ele sempre estava na Bíblia sinalizando tempos. E parece que a gente entrou numa quarentena e é uma quarentena de meses. E nós estamos dentro desse lugar de quarentena que propõe um quarto, um tameion, uma câmara secreta, onde as famílias guardam aquilo que tem valor e você vai lá buscar coisas íntimas. É o lugar onde está tudo aquilo que de fato importa para a nossa vida e a gente, nesse lugar, escuta o que a gente tem que fazer. Isso é a recomendação que está antes da oração do reino, a oração do Pai Nosso. Foi nesse lugar que Jesus nos ensinou a buscar o venha o teu reino. Muitas pessoas têm as palavras do reino na sua boca, mas não têm a atitude do secreto, do quarto, do tameion. Não tem uma palavra, não tem o deserto. O deserto também é um lugar de que na planície, né, quando você olha longe ou olha mais para frente, você consegue ver o céu tocando a terra. É esse tipo de pessoa que, mesmo em cenários caóticos, consegue tirar uma boa lição, um bom ensinamento. Esse é o plano de Deus para a terra. Amém? Fechando, então,
Existe, irmãos, uma realidade futura do reino, onde o governo de Deus será completamente estabelecido quando Jesus voltar. É mais ou menos o seguinte: ele veio, Pode entrar. personificou o caminho, né? Mostrou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele apontou o caminho para nós, enviou o teu Espírito, e o Espírito Santo é o meio pelo qual novas pessoas vão se adentrando para essa vivência do reino, mas há a promessa dele retornar e reaver tudo aquilo que ainda não se dobrou ao seu reinado, vai se dobrar. Todo joelho, toda língua vai se confessar que Cristo é o Senhor. Então Jesus vai voltar e reaver aquilo que é seu de direito. Por que é seu de direito? Porque em Gênesis 1 fala que tudo que foi criado pelo haja. Ele é o verbo criativo de Deus. E em João, capítulo 1, fala que sem ele nada do que tivesse feito teria sido feito. Então ele é o dono de tudo. Se ele é o dono de tudo, ele vai voltar e vai tomar tudo aquilo que é de direito. O que nós podemos viver hoje é o reino do agora, mas ainda não. Do 100%, mas falta alguma coisa. Não tem a ver com uma desculpa de não me entregar 100% pela manifestação do reino. Mas eu farei o 100% que eu posso, mesmo com a informação que só será 100% quando ele voltar. Não é assim, esse mundo jaz do maligno, que esse mundo se exploda, eu não vou manifestar o reino nada, eu quero é ser salvo, ainda bem vou morar no céu. Isso não tem a ver com a mensagem do reino de Deus, mas com o reino dos homens. O reino dos homens é egoísta. O reino de Deus é coletivo. Nós estamos ajudando a construir o reino do agora, para só vê-lo totalmente manifesto no futuro. Essa aparente tensão, ela não pode nos isentar de ansiar e trabalhar pelo reino hoje, aqui e agora. Prova disso é Mateus 6,10. Venha o teu reino. Jesus orou para que viesse o reino hoje. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra. Ou seja, a terra é um lugar de manifestarmos o reino de Deus hoje, aqui e agora, mesmo sabendo que só será 100% o reino de Deus quando Jesus voltar. Tem uma parábola que me encabula muito, Lucas 19, 11. Lucas 19, 11. Essa parábola é interessante, das 10 minas, e presta atenção, eu estou terminando. Então eles, ao ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. E ele disse: um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Jesus está falando de quem aqui, queridos? Olha isso. Um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei, depois voltar. Então chamou quantos servos? Chamou 10 dos seus servos e lhe deu 10 minas. Guarde isso, 10 servos, 10 minas. Disse ele: façam esse dinheiro render até a minha volta. Põe os seus dons, né? Mas os seus súditos o odiavam e por isso enviaram uma delegação para lhe dizer: não queremos que este homem seja nosso rei. Algo peculiar com vocês ou não? Contudo, ele foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber quanto tinham lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10.
Muito bem, meu bom servo, respondeu o seu senhor. Por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. O Senhor respondeu: também você encarregue-se de 5 cidades. Então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a sua mina, e eu conservei guardado num pedaço de pano. Tive medo, porque és um homem severo. Tiras o que não pusestes e colhes o que não semeastes. O Senhor respondeu: eu o julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que sou homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei. Então, porque não confiou o meu dinheiro ao banco, assim, quando eu voltasse, eu receberia com juros. E disse os que estavam ali: tomem dele a sua mina e deem ao que tem 10. Senhor, disseram eles, já tem 10. E ele respondeu: eu lhes digo que a quem tem mais, mais será dado. Mas a quem não tem, até o que tiver, lhe será tirado. E aqueles inimigos meus, que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui, matem-os na minha frente. E aqueles inimigos meus, que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e matem-nos na minha frente. Essa parábola, ela fala de dons, de minas e de dons que abrem possibilidade de governar cidades. É catastrófico homens ter como plano de carreira ter uma igreja. Se Deus tem cidades para a gente influenciar, eles querem ter igrejas. Entre aspas, igrejas, com I minúsculo. Deus, ele está procurando homens e mulheres que os seus dons estão redimidos e canalizados para a glória de Deus, para o reino de Deus, que ele, inclusive, vai confiar porções de cidades nas suas mãos para que eles possam influenciar. Deus deseja expandir o seu reinado e deseja usar os nossos dons, talentos, habilidades naturais, tempo, recurso, dinheiro, energia, para efetivamente manifestar e sinalizar o reino dele. Mas lembra quando eu disse para que vocês sublinhassem a palavra 10 minas e 10 servos? Pergunta: se ele distribuiu 10 minas a 10 servos, quantos servos prestaram contas? Dos 10, quantos servos prestaram contas? Alguém? Dez servos, 10 minas. Desses 10, quantos voltaram para prestar conta para o rei? Alguém me ajuda? Eu não estou vendo, peraí. Alguém respondeu aí, eu não estou conseguindo ver aqui não. Põe no foninho aí que eu não estou conseguindo ver. Me ajuda. Oh, meu Deus. Tem alguém aí? Três voltaram. Isso! Joia! Eu não estou entendendo mais nada desse negócio aqui, não. Ele deu 10 minas a 10 servos. 3 voltaram. Pergunta, cadê os outros 7? Cadê os outros 7, gente? Fugiram? Os outros 7 que não queriam o reino. Os outros 7 pode ser aqueles que não queriam o rei. Alguém mais? O que vocês acham? Cadê os outros 7? Morreram tentando multiplicar
morreram tentando, né, e nem voltaram. Ou eles ficaram tão encantados, né, com os dons que receberam do rei, que tiraram o rei da sua vida, né, e foram viver suas próprias vidas, com seus próprios negócios, com seus próprios bancos, com seus próprios carros, com suas próprias contas bancárias, que nem lembra mais que receberam da mão de Deus. Quem sabe? Mas quem são esses outros 7? Cadê esses 7? Sabe o que eu penso, amados irmãos? Que eu tenho muito temor toda vez que eu leio isso aqui, que eu penso que um de nós podemos ser um desses 7. Ou que esses 7 que não voltaram pode ser a gente. Que Deus nos deu dons, talentos para um único propósito, sinalizar o reino dele, e nós estamos vivendo de forma que nós nem lembramos que foi Deus que nos deu. Foi o próprio Espírito de Deus que nos encheu de alegria, de paz do Espírito Santo, mas não só para isso. Ele nos deu dons, talentos e habilidades naturais com o único objetivo principal, sinalizar que temos um rei, que ele reina e que ele deseja reinar para todo sempre. Então eu acredito que nós podemos ser esses servos que ainda estão distantes, e que não voltamos ainda para prestar contas. Olha como é que começa a parábola. Um homem de nobre nascimento. Quem é esse homem? Jesus. Ele está falando dele mesmo. Foi para uma terra distante. Ele morreu, ressuscitou. Está lá com Deus agora, à destra de Deus, para ser coroado rei. Mas ele vai voltar. E quando ele voltar, ele vai pedir para mim e para você, que nasceu para o reino, prestar conta dos dons e talentos que recebemos. E o que me assusta é o versículo 27. Leio novamente. E aqueles inimigos meus. Sabe, um dos caminhos mais naturais para aqueles que não querem prestar conta para Deus é essas pessoas se tornam seus próprios deuses, inimigos do verdadeiro Deus. E esses, olha o que o rei está dizendo. Esses que não queria que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e matem-os na minha frente. Percebam isso? Irmãos, não é amanhã. Não é 11h01. É 11 horas. É hoje. É agora que existe o chamado do rei para a gente servir o seu reino, o seu reinado, e estabelecer o seu reino na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, nos nossos bens, em tudo que a gente faz. É você, não precisa sair do seu trabalho, não. É você chegar lá para bater seu cartão, ou se você está batendo online, e você olhar e falar assim, Deus, como que eu faço para santificar o seu nome hoje no meu trabalho? Deus, como que eu faço para santificar o seu nome no meu casamento, na minha criação dos meus filhos? O que eu posso fazer para santificar o seu nome com a minha conta bancária? O que eu posso fazer para santificar o seu nome hoje e vir o seu reino através dos meus dons e talentos hoje? O reino de Deus, irmãos, está aberto a todos quantos desejam coroá-lo como rei. Não está disponível o assento de rei. Esqueça, desista do reinado da sua vida. Desista da ilusão de achar que você pode ser o seu próprio rei, o seu próprio reino. Desista do egoísmo, do egocentrismo, desista daquilo que rouba o seu coração de ser puro, de ser amável, de ter boa fama, de ter virtudes. Porque se alguma virtude há, é nisso que a gente tem que pensar, é nisso que a gente tem que orar e pedir a Deus para manter a gente nesse lugar, com essa mentalidade, com essas ações. E eu quero encerrar lembrando uma outra canção do nosso... Tem alguém aí?
do nosso amigo, eu vou ler para vocês a canção. A canção chama O Dia que Será para Sempre. E é esse dia que eu estou sonhando. É esse dia que eu estou, assim... Vamos lá. Diz assim, o dia que será para sempre. O teu convite diz que há um lugar para mim. Escuta isso, queridos. Olha isso. O teu amor me fez inocente. E se do barro em tuas mãos sai algo bom, o que dizer da sua obra terminada? Esse prazer que tu tens em mim me dá prazer em te deixar contente. Meu tempo é hoje e não está longe. O dia que será para sempre. Quem é este? Rei da glória, o Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da glória, o que era, o que é e o que há de vir. Esse é o Rei da glória. Meu tempo é hoje, não está longe. O dia que será para sempre. Se eu pudesse sonhar ao final dessa pregação de hoje, eu sonharia para a gente que se esforça para pregar o Evangelho, a gente parte de sonhos, de intenções, a gente vê as coisas acontecendo na nossa cabeça antes, imagina, é igual um jogador de futebol se preparando para a grande final da Copa do Mundo. Ele imagina fazendo gol, ele sonha, e nós fazemos isso. E quando vamos nos preparar para pregar, a gente faz isso também. E se eu pudesse fazer isso, eu queria que você levasse essa mensagem assim, como o príncipe dos pregadores um dia falou, que quando acabou de pregar, parece que abriu um buraco no chão e as pessoas queriam entrar para aquele buraco, acreditando que sairiam lá no reino da eternidade, que sairiam no encontro com Jesus. E o meu desejo com essa pregação, o meu espírito, o clamor do meu espírito ao Espírito Santo, é que você seja profundamente afetado por essas palavras que está próximo o reino de Deus. Que o tempo é hoje. Que a volta do rei não está longe. Que o dia que será para sempre lembrado como o dia que ele voltou não está longe. Onde nós todos, todo joelho se dobrará, toda língua se confessará que este é o Rei da Glória, que ele é o Senhor dos Exércitos, que ele é o poderoso nas batalhas, que ele é o que era em Gênesis 1, o que era em João capítulo 1, o que era no envio no Pentecostes, o Espírito de Deus, o que é hoje na nossa vida, e aquele que há de vir naquele dia, é Cristo, o Rei da Glória, o Rei para todo sempre, que deseja reinar e governar a minha vida e a sua hoje, que deseja pegar os seus dons e talentos e usá-los para a glória do seu nome hoje, que deseja fazer você viver para além da sua mediocridade. Medíocre é mediano, né? Aquele que não dá vexame, mas também não faz nada. É o que está na média. Ele não quer a gente na média, ele quer a gente vivendo para ele, para todo sempre. Eu queria, como oração final, pedir a Raquel para voltar no violão para nós e ministrar essa canção novamente, do Pai Nosso. Essa oração do reino, essa oração tão maravilhosa,
que é a base fundante do cristianismo, inclusive de religiões, mas que ela fala sobre um reino que pode vir hoje, né? E nos afetar hoje de forma profunda. Como nunca antes nos afetou, pode nos afetar e isso é maravilhoso. Eu queria cantar isso com você de novo, sobre o reino. Queria que você fechasse seus olhos e orasse para que essa obra do reino de Deus já começasse a te afetar hoje, agora, aí onde você está, na sua casa, no seu trabalho, em tudo que você tem para fazer. Amém? Raquel, feche seus olhos e eu vou começar a orar e até ela se organizar para ministrar para nós. Pai, eu oro com o temor dessa parábola das 10 minas que foi confiada a 10 servos e que pode ser eu e vocês, ou eu e algum de nós que recebeu essas minas e que nós ainda não voltamos para te prestar contas. Eu quero pedir misericórdia sobre as nossas vidas, sobre a grandiosa mensagem do reino de Deus, sobre esse convite de fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo, como um pai, aquele grande escultor, que quando está terminando a sua obra, chama seu filho pequeno, entrega o pincel para ele dar as últimas pinceladas, simplesmente para o filho pequeno ter a doce lembrança de fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo. Pelo convite que temos de ser cooperadores do reino, pelo convite que temos de sermos família, de sermos a sua igreja, unida, não de forma uniforme, mas justamente uma unidade do diferente que manifesta a multiforme sabedoria do Senhor se revelar a esse mundo. Ah, Senhor, como gostaríamos que esse dia, que será para sempre, fosse hoje. E os sinais estão aí. Pestes, doenças, quarentenas, mais quarentenas, aflições, lágrimas, mortes, perdas. Mas também, pela esperança do seu reino, eu consigo ver um povo sendo preparado. Um povo sendo apertado, sendo moído. Um povo sendo convidado a perder os seus reinos individuais, os seus reinos egocêntricos. Um povo, Pai, sendo convidado a se dobrar e se tornarem fracos às suas próprias imagens, porque somente quando estamos no Senhor é que nos fazemos fortes. E nós clamamos, Pai, para que o seu reino se cumpra na nossa vida. Venha o teu reino. Ó Pai nosso que está nos céus, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade na nossa vida. Venha o teu reino aqui na terra. Faça a tua vontade aqui hoje, como ela é feita aí no céu. E aí no céu não há disputas de reinados. Aqui na terra temos muitos reinos, mas no céu temos um reino, um rei, um reinado. E é sobre esse reinado que estamos aqui, nesse domingo, como igreja, clamando, venha o teu reino. Faça dessa canção que iremos cantar agora a nossa oração coletiva, nossa oração final. Faça ela entrar dentro do coração mais simples que está nos ouvindo, que nunca ouviu sobre o reino, nunca entendeu por que nós falamos de reino, 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 mas que hoje, de forma simples, a tua mensagem coloca no coração dela que ela participa, que ela é dentro, ela está dentro do projeto. E que ela pode estender esse reinado e um dia chegar lá, no grande lugar, nesse jardim de novo,
e ter o privilégio de conhecer pessoas que, através das nossas vidas, se dobraram ao reino de Deus. Ó, Senhor, nos dá esse privilégio. Se tem alguém no nosso meio se sentindo fora desse reino, seja por pecado pessoal, por pecado estrutural, seja por pessoas que estão tão envolvidas com suas próprias vidas, que não tem tempo, inclusive, de estar aqui com a gente, que essas pessoas tenham a chance, a segunda chance, a terceira chance, a quarta, e todas que forem necessárias para experimentar o reino antes que ele volte. Por favor, Senhor, venha ao teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como ela é feita no céu. Pai nosso no céus, santo é o teu nome, o teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Pai Nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. 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 Teu é o reino, teu poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Agora eu queria pedir, pode continuar, Raquel. Eu queria pedir, enquanto a gente ministra aqui,
Enquanto essas notas são ministradas, você está perto de alguém, que um orasse com outra pessoa, pedindo que o reino venha. Você está perto do seu esposo, da sua esposa, do seu amigo, dos seus filhos. Abrace uns aos outros e ore para que o reino venha. Venha na vida dessa pessoa. Venha hoje. Que ela conheça o Rei e o reinado do Cristo de uma forma muito especial. Que ela participe da obra redentiva, da eternidade, da sociedade, de todos os reinos dos homens. Um dia vão se dobrar e a gente vai participar disso. Deixa o céu invadir sua vida. Deixa o céu descer sobre as áreas mais difíceis da sua vida. Se tiver com seus filhos, abraça os seus filhos e fale para eles: vivam pelo reino de Deus. Vivam para o reino de Deus. Oh, Jesus. Oh, chorarabarabaxera. Ei, xeralabaçuru. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu Santo é o seu nome. Teu reino buscamos, tua vontade seja na terra como no céu. Deixe o céu descer na terra como é no céu. Deixe o céu descer. Oh! Pai nosso do céu, santo é teu reino, buscamos tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixe o céu descer na terra como é no céu. Deixe o céu descer. Deixe o céu descer. Deixe o céu descer. Veja o céu tocando novas áreas da sua vida. Céu descer. Deixe o céu descer. Cheio. Deixe o céu descer.
deixe o céu descer. Deixe o céu descer. Teu reino, teu é poder, tua é glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Pai, obrigado por essa manhã especial, onde o Senhor nos deu a oportunidade de sermos igreja tua, juntos. Obrigado pelo esforço, pela contribuição de cada um, pela abertura que a Milena nos trouxe, pela oração da dama, pelas canções, pela palavra do Senhor no nosso meio, como ponto central da nossa reunião. Obrigado, Senhor. Obrigado por aquilo que nos une. Obrigado. Obrigado pelo privilégio de ser a tua igreja, parte da tua igreja. Uma expressão pequenininha do teu corpo. Obrigado, Senhor. Que o Senhor nos ajude a viver o seu reino no restante desse dia, na continuação dessa semana, nesse mês. Que a gente seja instrumento de tocar os insensíveis, os corações de pedra, a perceber com o coração de carne a sua intenção de escrever nas tábuas de carne do nosso coração um dia que será para sempre. Esse dia que será para sempre. Por favor, Senhor, faz isso em nome de Jesus. Amém. Bruno? Amém, meus irmãos. Eu queria finalizar relembrando a pergunta mais importante que o David citou na Escritura. Onde você está? Essa é a pergunta de Deus, que é a pergunta mais importante que temos que responder para fazer parte do reino de Deus. O reino de Deus, ele é um reino que convida todas as pessoas a fazerem parte dele, porém, só os filhos fazem parte desse reino. E para ser filhos, é preciso receber a Cristo, né? Como João fala. Todos quanto receberam, deu-lhes o direito, né? A filiação é um direito adquirido pelo recebimento. E onde estamos? Onde está o nosso coração nesses dias? Em que nós temos empregado a nossa energia? O que tem tirado, o que tem nos distraído? O que tem tirado o nosso foco no reino de Deus? Porque ele tem que ser em primeiro lugar. Ele precisa estar em primeiro lugar. Então eu queria relembrar essa pergunta, que essa pergunta fique matutando na sua cabeça, martelando na sua cabeça durante essa semana. Onde está o seu coração? Onde está o nosso coração? Em que nós temos gastado a nossa vida? Em que nós temos investido o nosso tempo? Então, que sejamos pessoas de reino, que sejamos pessoas que estão totalmente imbuídas da missão de Deus, porque nós somos cooperadores dele. E a missão dele, o trabalho dele é redimir todas as coisas. Então, que nós estejamos focados nessa grande missão, juntos, cada um com seus dons, com as suas particularidades, que nós estejamos juntos somando energias para restaurar e para estabelecer o reino de Deus na terra e ser uma voz até que ele venha.
Então, eu oro para que eu, a minha família, a Lídia, a Tabita, todos nós estejamos com o coração direcionados para o reino de Deus, totalmente direcionados para o reino de Deus, que nada consiga nos distrair nesses tempos, nesses dias, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Era isso que eu queria finalizar com vocês. Que Deus abençoe a semana de cada um e que essa série seja mais uma série que vai marcar o nosso coração para a glória de Deus, porque Ele é o nosso Rei, nós somos os seus súditos, e não só escravos, mas agora não só com a mentalidade de escravos, com a disposição de escravos, mas com um coração de filhos, né? A disposição ela tem que ser de escravo, aquela disposição de servir o tempo inteiro, mas com um coração de filho, com um coração daquele que conhece o Pai, que ouve a voz do Pai e que é íntimo dele. Em nome de Jesus, tenha uma boa semana. Não sei se a Rebeca tem algum aviso, David? Não, a gente tá. Acho que a gente não anotou lá não tem nenhum outro aviso, não. Além Amém. dos corriqueiros aí, se cuidem, né? Tomem cuidado. E em breve vamos estar juntos lá na casa. Continuamos planejando esse dia, vai ser muito bom. Amém. Enquanto a música tocava, imaginando a gente lá, e eu abraçando as pessoas, orando as pessoas. Então, assim, que a gente consiga. Que venha logo esse tempo, né? Amém. Não consigo mais ficar vendo vocês por aqui, não poder abraçar e orar pelas pessoas e cantar juntos, né? Que Deus abençoe para que Isso. tudo volte ao normal. Amém. Amém. Muito bom. Dê um tchau aí para o nosso finalização do nosso vídeo. Deus abençoe a todos. Já tem gente em lágrimas aí. Que venha logo esse tempo para a gente ter mais forças para estabelecer o reino de Deus na terra. Amém? Amém.